Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do porquê muitas vezes é tão difícil para a gente ser racional e agir de acordo com a nossa razão. Para entender isso, a gente vai ter que falar um pouquinho de estruturas cerebrais, da evolução da espécie humana e de como todos esses processos afetaram e afetam a civilização até os dias de hoje. E também como o cuidado na infância pode afetar o nosso equilíbrio emocional e o que isso acarreta na sociedade. Se você se interessa por esse assunto, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, me segue nas redes sociais. A ideia de falar sobre esse assunto veio de uma palestra que eu assisti com o Dr. André Palmini. Ele é um neurologista professor doutor lá da PUC do Rio Grande do Sul. É um assunto fascinante e eu espero que vocês gostem também e se interessem por esse assunto. Bom, na parte mais profunda lá do nosso cérebro, lá no meio, na região do tronco encefálico, que é na pontinha, lá quando começa a sair o cérebro, nós temos estruturas, e essas estruturas são as mesmas que a gente divide com todos os mamíferos. E essa região vem se desenvolvendo há milhões de anos. Essas estruturas, elas são responsáveis pela manutenção, pela regulação da nossa vida. Elas se ligam a várias estruturas que são responsáveis pelo sistema endocrinológico, o equilíbrio da água no organismo, pela fome, pelo controle dos nossos movimentos, são responsáveis pelas nossas necessidades básicas de comer, beber, nos proteger, proteger os filhotes, preservação da espécie, reprodução, enfim, todas as funções básicas para manter a sobrevivência, para manter a vida ser. E essas mesmas estruturas, elas são responsáveis pela capacidade de regulação da vida, né? E também são responsáveis pelas nossas emoções. Então, elas regulam toda a nossa vida, a nossa preservação enquanto ser e também as emoções que originam nessas estruturas. Essas estruturas geram as nossas emoções básicas, o medo, a alegria, a tristeza, o tesão. O instinto é a base estrutural das emoções. É com as emoções que o animal satisfaz os seus instintos. Por isso que as emoções são importantes e são intensas. A diferença do nosso cérebro para o cérebro de um animal, de um ratinho, por exemplo, é que essas regiões no nosso cérebro ocupam uma região bem menor do que no rato. No ser humano, ele tem essa região e em volta dessa região foi criado um enorme córtex cerebral. Só que elas serem menores na gente não significa que elas sejam menos importantes do que no rato. Então, junto com o córtex cerebral, que ocupa a maior parte do cérebro, essas estruturas lá, que são responsáveis pelas emoções, elas compartilham o nosso estado mental, a regulação da vida e o nosso comportamento. Então, a gente tem como se fosse o anjinho e o diabinho puxando um para cada lado. O anjinho e o diabinho. Tem uma ligação entre essa zona primitiva do cérebro com o córtex. Então, fica lá, eles têm várias conexões que vêm de lá e se conectam com o córtex cerebral. Então, o que ele faz? Então, tem que achar, o que a gente faz? A gente acha um meio termo entre o que é as nossas emoções e o nosso eu e aquilo que é aceito socialmente e que é bom pra gente. Então, a nossa razão, ela tenta amenizar essas emoções para que as nossas atitudes sejam mais aceitas socialmente. Então, ela vai buscar restringir uma reação emocional explosiva que faria com que a gente não conseguisse conviver. Se você sair explodindo todo momento, com a flor da pele, com todas as emoções, você nem ia conseguir sobreviver em sociedade. Está o tempo todo querendo mandar em você, querendo mandar na vida. Então, o córtex funciona para isso, para impedir, para inibir, para modular essa resposta emocional exagerada. O ser humano é o único animal que é capaz de modular uma resposta para as emoções, para aumentar a capacidade de que a gente tenha um resultado num futuro positivo. O ser humano é capaz de pensar o futuro, adiar o instinto e a recompensa, evitando consequências negativas para os seus atos. Quando essa capacidade surgiu, há milhares de anos atrás, surgiu também a necessidade de que se criar um sistema de regras. Surgiram as leis. A principal finalidade das leis era exercer o controle sobre atitudes baseadas apenas nas emoções. Então foram criadas as leis que regulavam aquela sociedade.
As regras e as leis, elas surgem para inibir atitudes e comportamentos gerados por essas emoções. Se não existisse lei, se não existisse regras, as pessoas iam fazer o que elas quisessem, iam satisfazer todas as necessidades primitivas. As punições vieram para isso. Segundo o Palmini, isso traz um paradoxo, porque nós somos julgados como se nós agíssemos prioritariamente pela nossa razão, só que nós funcionamos muito mais pelas emoções. Então é uma luta do eu contra o social. E as pessoas, no geral, elas se dividem em uns contínuos. Algumas pessoas têm mais capacidade de inibir essas vontades e outras pessoas têm menos capacidade, uma capacidade muito menor e acabam se prejudicando. Se a pessoa tem uma alteração, por exemplo, no lobo frontal, que é responsável por esse controle emocional, ele vai ter muita dificuldade de inibir os seus instintos e emoções. E ele acaba agindo por impulso. É o caso de uma pessoa que teve um trauma, uma lesão encefálica, que pegou essa área. E a gente sabe também que crianças que não tiveram bons cuidados na primeira infância, que sofreram abuso, que tiveram privação de afeto na infância, maus tratos, violência, elas têm uma alteração numa série de genes relacionados ao controle emocional. Não é que tem uma mudança genética, é a forma como o gene se expressa, né? Então a gente chama de regulação epigenética. Ele vai lá, o gene tem uma chave fechadura, ele abriria e mudaria a regulação desse gene, como ele se expressa, e não o gene em si. Aí essa mudança, a epigenética, ela ocorre com o gene e o ambiente. Por exemplo, a pessoa que tem um gene para ter diabetes, se ela nunca comer açúcar, não vai ter diabetes. Aqui é a mesma coisa. Se a pessoa talvez não tivesse sofrido esse abuso, poderia não ter uma alteração nisso. Então a gente sabe que alterações precoces na pessoa podem trazer alterações no lobo frontal, alterando a capacidade de controle sobre as emoções. Essa inter-relação entre emoção e razão é a inter-relação entre duas sobrevivências, né? A sobrevivência do indivíduo como um ser único, um ser vivo, e o indivíduo como um ser social. E entre ser social e o indivíduo é a resultante de como a gente vai agir no mundo ao longo da nossa vida. Algumas horas a gente vai mais pela razão, outras horas a gente vai mais para o social, outras horas mais para a emoção e para o eu. Então a vivência que a gente vai tendo na vida faz com que a gente tome decisões mais voltadas para a emoção e outras para a razão. E isso que faz a nuance e a individualidade de cada um, né? As estruturas sociais, elas tentam restringir essas possibilidades de escolha, né? Então, o ser humano ele tem necessidade de pertencer, de estar dentro de um contexto. Então, ele acaba aceitando regras, reduzindo esse conflito entre a razão e a emoção, né? Porque a regra faz isso, e acaba sendo mais racional e inibindo isso para pertencer, para estar na sociedade. Então, o ser humano ele abandona o eu para poder pertencer, para poder estar dentro de uma civilização. E é interessante falar que o Dr. Palmini também diz que a trajetória da sociedade não escapa dos indivíduos. A sociedade é formada de cada um dos indivíduos. Então, cada vez que ocorre um problema nesse desenvolvimento precoce, um abuso, uma experiência ruim, precoce, mais significativo vai ter um impacto na vida desse sujeito. E quanto mais gente tiver preocupada e tentando desenvolver uma boa criança, melhor vai ser a sociedade. Quanto mais violência, quanto mais abuso, quanto mais abandono, pior vai ser a sociedade. Pior vai ser a regulação emocional da civilização. Quanto menos a gente se preocupa com o desenvolvimento infantil, menos civilizada vai ser a sociedade. E mais voltada para as emoções, mais racional, mais passional, as emoções mais cruas. Bom, era esse o recado que eu tinha. Eu acho essa palestra fantástica, me faz pensar bastante, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha e um beijo para todos.